Meus irmãos, eu quero saudar todos na paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar, fiquem todos à vontade, tranquilos, amém? Eu quero primeiramente destacar aqui que eu realmente estou muito feliz, porque nos últimos dias a gente tem ouvido palavras maravilhosas que Deus tem nos dado, né? Pastora Márcia, o pastor Carlos, o Cauê, acho que foi semana passada, né, que ele pregou, né, meu pai, né, gostei também do testemunho da Ana, e eu sou muito grato a Deus, porque graças a Deus nós estamos com mentes esclarecidas, né, e uma mente esclarecida dificilmente é enganada, né? Então, assim, eu vejo que Deus ele ainda fala, né? Deus ele ainda tem falado. Não é como se Deus não quisesse ser assim, se revelar a nós. Não, Ele quer se revelar a nós e Ele tem feito isso, né? Uma coisa que eu vejo que muitas das vezes a gente poderia melhorar ainda é a nossa devoção, né? Porque eu tenho visitado algumas igrejas, eu vez ou outra durante a semana, ou quando sou chamado para pregar, e eu ouço às vezes palavras até um pouco mais simples, até um pouco menos trabalhadas do que as que muitas vezes a gente ouve aqui, mas as pessoas acatam com muita força, com muito quebrantamento, com muita devoção, né? Eu fui, por exemplo, na quinta-feira passada, em uma igreja aqui no Belém, e uma palavra muito simples, mas muito bem, né? Muito bíblica, assim. E assim, foi uma das noites incríveis, assim, né? Todos os jovens começaram a chorar, muita gente começou a cantar a Deus, a louvar a Deus, e eu fiquei, caramba, que legal, né? Que momento glorioso. Às vezes tudo que a gente precisa não é apenas de uma intelectualidade, mas também a gente precisa de emoção. Como diz o Martin Lloyd Jones, né? Se você entender o que é a cruz e a mensagem do Evangelho e isso não te emocionar, então você não entendeu o que é a cruz. Porque a verdadeira mensagem te impacta, né? É claro que eu não estou falando aqui contra o emocional, eu não estou falando aqui sobre o emocionalismo, não estou falando aqui do sensacionalismo que a gente vê em muitas igrejas, em que a pessoa sente arrepios, sente aquele negócio gostoso na pele, né? Mas você pergunta, como foi o culto? O que foi pregado? Eu não sei, mas só sei que saí todo arrepiado, né? Eu não sei o que foi pregado, mas chorei bastante, mas não sei o que eu vou ter que praticar durante a semana, né? Então, assim, que Deus nos permita, né? Para que tenhamos a mensagem erudita, bíblica, esclarecida, e que isso venha nos emocionar e nos quebrantar cada dia mais, amém? Amém. Eu quero convidar os irmãos a ler dois textos, tá? O primeiro texto eu quero ler em Provérbios, capítulo de número 1. Livro de Provérbios, capítulo de número 1. Eu acho que foi mês passado, eu preguei uma mensagem a respeito de falar e de ficar em silêncio. A sabedoria do falar e a sabedoria do silêncio. E aí eu pensei, eu vou dar meio que uma continuidade. Só que ao invés do falar, eu vou destacar sobre a sabedoria do ouvir, né? Tão importante quanto saber o momento de falar, saber o momento de ficar em silêncio, é também saber como ouvir, o que ouvir e a quem ouvir, né? Mas hoje eu só vou ficar em um ponto que é sobre como nós devemos ouvir, a quem nós devemos ouvir, né? Então, vamos lá.
Por que eu vou dar esse título, a sabedoria do ouvir? Olha só que interessante. Vamos lá, Provérbios 1:1, olha o que Salomão diz. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade. Para entender os provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Agora, olha só o versículo de número 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Verso 8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Ok? Então olha só, do versículo 1 ao 6, Salomão está dando o objetivo do seu livro. Qual que é o objetivo dele? Dar sabedoria, dar conhecimento. Ele quer construir um manual de sabedoria. Quem ler o livro dele vai ter mais sabedoria. Só que, para ele falar de tanta sabedoria, para ele falar de tanto conhecimento, ele fala assim: olha, você só vai obter sabedoria e conhecimento se você aprendeu um princípio fundamental, que é o que ele diz no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Ou seja, você quer ser uma pessoa sábia, um homem, uma mulher sábia? Tudo começa em você temer a Deus, em você temer ao Senhor, em você aprender a ouvi-lo. Depois ele vai destacar sobre você ouvir o pai, a mãe, deixar de ouvir algumas pessoas. Mas nessa noite eu quero falar sobre como nós devemos ouvir a Deus, tá? Então assim, esse texto eu só peguei para a gente basear a mensagem, mas eu quero levá-los a Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18, até o final. Tiago 1, 18, em que Tiago diz assim, estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada, que diz assim, Tiago 1,18: Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado
do mundo. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Eu quero iniciar aqui fazendo duas citações de dois teólogos assim que eu já ouvi muito e que eu acho que cabe aqui, né? Hoje em dia a gente vive numa era em que todo mundo quer falar, todo mundo quer falar, todo mundo quer aprender a falar. Nunca se vendeu tantos cursos de retórica, de oratória, de como dar palestras, de como dar aulas, de como gravar vídeos para a internet. Está todo mundo querendo aprender a falar, está todo mundo querendo aprender a persuadir. E bom, eu não digo que é necessariamente algo ruim, eu acho que é algo bom. Eu mesmo gosto muito de aprender sobre oratória, sobre como eu posso me comunicar de maneira mais clara, como que eu posso usar essa ferramenta que é a comunicação de maneira mais proveitosa. Só que o problema está todo mundo querendo aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir, né? Por isso eu quero citar aqui o Rubem Alves, que ele diz num de seus livros a seguinte frase: eu vou lançar um curso chamado escutatória, porque está todo mundo querendo aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. E é exatamente isso. Todos nós deveríamos ser ensinados a ouvir uns aos outros. Você percebe que hoje em dia as pessoas elas estão falando pelo puro prazer de falar e elas não entendem umas às outras. Está todo mundo brigando, discutindo, às vezes discordando ou concordando umas com as outras, mas porque elas não param para realmente escutar, dar ouvidos, elas entram em brigas. Está todo mundo teclando e digitando, está todo mundo querendo comentar sobre a vida dos outros, sobre o vídeo dos outros, sobre os artistas, está todo mundo querendo dar a sua opinião. E aqui entra a minha segunda citação, que é a do pastor Neil Barreto, em que ele diz que hoje em dia todo mundo é especialista em axiologia, né? Todo mundo é graduado em axiologia. Eu acho isso. Está todo mundo querendo dar pitaco, está todo mundo querendo dar opinião. E na internet todo mundo é especialista em tudo. Todo mundo tem uma opinião formada sobre política, todo mundo tem uma opinião formada sobre teologia, sobre psicologia, sobre economia, sobre astronomia. Todo mundo é doutor em tudo, mas nunca leu um livro de cada área. Quantos livros você leu sobre política? Quantos livros você leu sobre economia? Eu não li nenhum, mas eu quero dar minha opinião. Eu não sei nada, mas eu tenho direito, é meu direito dar a minha opinião. Tá tudo bem. Esse que é também, esse é o problema, né? O Neil, ele fala assim que o grande malefício da nossa sociedade atual é dar palco para idiota. A internet é isso. Você está dando palco para idiota. Todo mundo pode falar o que quiser, todo mundo tem opinião. Então, assim, é muito importante ouvir. Só que o ponto a gente vai ouvir a todo mundo? A gente tem que ouvir a todo mundo? Não, a gente tem que saber a quem nós devemos ouvir. E é por isso que nessa noite eu quero falar como que nós devemos ouvir a Deus, tá? Então aqui a gente já começa dizendo que nós somos gerados pela palavra da verdade. Tiago, eu acredito que ele faz uma dupla compreensão aqui, porque nós fomos gerados pela palavra no sentido físico. Deus diz: haja luz e houve luz. Deus, ele diz: o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ou seja, a palavra, né? A palavra que gerou todas as coisas. Só que ao mesmo tempo é por meio da palavra, da verdade, que também nós somos gerados
fomos regenerados para a nossa salvação. Nós nascemos de novo por meio da palavra de Deus. É ela que nos deu vida quando ainda éramos mortos. Então, nós somos gerados duas vezes e fomos criados para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós somos agora as novas criaturas, criados de novo, né? Só que aí eu quero já aqui dar um alerta, irmãos, porque muitas das vezes Deus ele clama em sua palavra para que a gente ouça, mas se você for ver bem, ele clama muito mais aos que já são crentes do que aos não crentes. Por exemplo, essa palavra aqui de Tiago sobre ouvir está sendo direcionada para quem? Para crentes. Ele mesmo está falando, ele não está duvidando que eles sejam crentes. Ele está dizendo, não, vocês já são crentes, vocês são as primícias das novas criaturas geradas pela palavra de Deus. Mas ainda assim, muitas das vezes, vocês são rápidos para falar e tardios para ouvir. Mas eu quero oferecer o oposto, como se estivesse dizendo: sejam tardios para falar e rápidos para ouvir, né? Então, assim, se você pega Israel no deserto, Israel era o povo de Deus, ainda assim eles endureceram o seu coração para não ouvir a voz de Deus, né? Então o nosso clamor é para os crentes em especial. Quando Jesus, nas cartas do Apocalipse, né, ele manda ao anjo e à igreja, e ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Então se você for ver bem, os grandes clamores para que se ouçam é mais para a igreja. E eu acredito nisso porque muitas das vezes, quando nós iniciamos na fé, nós estamos mais propensos para ouvir. Nós estamos mais propensos, a gente está com aquele sede, aquele fogo, aquela vontade de evangelizar todo mundo, aquela vontade de adorar a Deus, de ouvir. Só que os novos crentes vão se tornando velhos crentes, e a gente vai ouvindo as mesmas coisas. A gente, não, eu já ouvi isso, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas esse que é o ponto: você sabe o que você tem que fazer, mas você tem feito? Você tem ouvido e praticado? Então, vamos lá, algumas coisas que nós temos que entender nesse texto. É como se Tiago estivesse dizendo assim, vocês sabem essas coisas. Ele estivesse dizendo: olha, vocês não são ignorantes, vocês não são indoutos, vocês não são pessoas iniciantes na fé. Não, vocês já sabem estas coisas. Quais coisas? Cada um esteja pronto para ouvir. Então aqui é como se ele estivesse dizendo: olha, quando a palavra de Deus for enviada, você tem que ser rápido, você tem que estar pronto. Significa dizer que muita gente está despreparado para ouvir a palavra de Deus. Muita gente está inapto. Às vezes Deus fala e tem que falar de novo, porque a pessoa não está pronta. E muitas das vezes Deus ele insiste e muitas das vezes a gente não ouve. Então, se a gente pega alguns textos, por exemplo, Atos capítulo 10, versículo de número 33, quando a gente fala sobre Cornélio, todo mundo aqui, acredito que entende, lembra da história de Cornélio, né? Que Deus ele traz uma revelação a Pedro, em um cesto em que tem vários animais. Ele fala: olha, come. E Pedro fala: eu não vou comer não, Senhor, esses alimentos aí são imundos. E aí Deus fala assim: olha, não torne imundo aquilo que eu santifiquei. E isso traz como uma interpretação de que
a mensagem do Evangelho também era para os gentios, aqueles que os judeus consideravam imundos. E aí quando Pedro chega, né, para poder trazer a mensagem a Cornélio, olha o que acontece. Olha o que Cornélio diz. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Amém. Então, Cornélio, ele não era, do ponto de vista humano mesmo, ele não era um cristão. Ele ainda não tinha ouvido. Mas ele fazia obras que muitas vezes muitos cristãos não faziam naquela época. Mas Deus, ele falou: eu vou salvar Cornélio. Ele mostra num sonho um homem chamado Pedro chegando e falando de Jesus para ele. E aí, quando Pedro chega na casa dele, ele fala: olha, eu estou pronto para ouvir. Rápido, estou pronto, eu quero ouvir, é sede, vontade. É assim que a gente deve estar. Quando surgir a pregação, quando lermos a Bíblia, a gente tem que estar assim, atento, pronto. Deus, eu quero ouvir, pode falar o que tu quiseres. É como nós cantamos aquele hino 151 da nossa harpa. Fala, Senhor, fala em terno tom, porque estamos desejosos em te ouvir. É assim que a gente deve estar, com o coração ansioso para poder ouvir a palavra de Deus. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não se apressar em falar. Tiago, ele diz: esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Porque muitas das vezes, se você fala irrefletidamente, sem pensar, sem polir, sem filtrar as suas palavras, você pode acabar falando coisas das quais você vai se arrepender. Você pode falar coisas das quais vai se tornar pecado. Eu gosto de uma frase que não é cristã, é de Aristóteles, mas ela cabe aqui, ela é muito boa. Ele diz que o sábio, ele não fala tudo que pensa, mas pensa tudo que fala. Então, é isso, ele pensa tudo aquilo que ele vai falar. E aí, a gente vai para Eclesiastes, capítulo 5, e o Salomão, ele fala uma coisa muito importante quando você chegar na presença de Deus. Eclesiastes 5:1, ele diz assim: guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chega-se para ouvir, é melhor do que oferecer um sacrifício de todos, que fazem o mal sem dar conta. Agora olha o 2: que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Então, quando você entrar na casa de Deus, o que você tem que fazer? Ouvir. É melhor você ouvir do que você chegar de maneira apressada: eu vou oferecer um sacrifício aqui para Deus, vou aqui fazer alguma coisa para Deus. Calma. Não vá fazer alguma coisa da qual muitas das vezes Deus, ele vai olhar e vai falar assim: isso aí é um sacrifício de todo. Por que você está fazendo isso? Você ouviu o que eu estou dizendo? Eu estou falando tantas vezes para você que não é isso que eu quero. Eu estou mostrando o que eu quero e você está oferecendo sacrifício de todo. Então, isso que a gente aprende. Pronto para ouvir, tardio para falar, especialmente quando a gente for falar de Deus. E aqui eu quero fazer só um pequeno adendo, porque nós vivemos no Brasil, nós vivemos no século 21, onde tudo é piada, né? Tudo pode se utilizar frases. A gente é o povo mais bem-humorado
nesse ponto de vista, né? A gente faz piada com sofrimento, faz piada com tudo. E muitas das vezes, erroneamente, nós fazemos piadas com o nome de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado para não tomar o nome do Senhor em vão, para que a gente não venha associar as coisas mundanas com o santo nome de Deus. Muitas das vezes a gente faz brincadeiras, e às vezes nem só brincadeira, a gente vê até pregadores, eu não quero citar nomes, acredito que muitos já conhecem, pregadores em que ele parece mais um comediante, parece até que a gente está num stand-up do que num culto. Só conta piada e parece que se perdeu a noção do que é pregar o Evangelho, né? Então, assim, devemos tomar cuidado com o que nós falamos, especialmente sobre Deus. E aí, voltando aqui para Tiago, ele faz uma menção à ira, em que ele diz, versículo de número 19: cada um esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para ficar irado, furioso, colérico. Por quê? Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Quando você está irado e você age na ira, você está ouvindo sim, mas você está ouvindo as suas emoções. As suas emoções estão dizendo: arrebenta ele, ataca ele, eu estou com o ego ferido, eu estou triste, eu estou frustrado. Isso é uma injustiça, eu vou agir, porque essa vai ser a justiça de Deus que eu vou implementar. Como pode essas coisas? Então, o que a gente tem que pensar? Deus, Ele é justo, e Ele vai praticar a sua justiça, mas a justiça de Deus não vai ser praticada por meio da sua ira. Se você acha que você vai nervoso, com as emoções à flor da pele, no calor da batalha, você vai xingar as pessoas, você vai gritar com elas, e isso vai representar a justiça de Deus, você está muito enganado. Você está agindo da mesma maneira que Moisés agiu erroneamente. Vocês querem água? Falando para Israel, é isso que vocês estão com sede? Então ele vai lá e ele fere a rocha. E aí Deus falou assim: o que eu pedi para você? Eu disse para você falar a rocha. Mas ele pega o bordão dele e fere a rocha. E ele falou assim: só por isso você não vai entrar na terra prometida. Então, muitas das vezes a gente acha que produzindo na ira a gente está fazendo a vontade de Deus. Não, eu estou procurando justiça. Mas na verdade, a gente não está procurando justiça, a gente está procurando vingança. Se a gente quisesse justiça mesmo, a gente não produziria na ira e deixaria a justiça para Deus. Porque Ele diz: minha é a vingança, eu vou recompensar. Eu vou dar a cada um segundo as suas obras, né? E bom, vamos lá, para a gente evoluir aqui um pouquinho mais, como que a gente deve ouvir? Então, primeiro, a gente deve estar pronto, a gente deve parar de falar um pouco, deve estar atento, a gente não deve agir na ira, e aqui começa algumas coisas muito importantes que Tiago ele diz: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Eu quero que os irmãos imaginem aqui um solo, porque a imagem que Tiago traz aqui é algo implantado, traz a ideia de algo do campo, né? Então, assim, é como se ele estivesse dizendo: olha, para que a palavra de Deus ela entre, germine, acesse vocês, primeiro vocês precisam fazer uma limpeza. Vocês têm que deixar, vocês têm que se despojar, tirar tudo aquilo que é impuro. Duas coisas que ele fala: impureza e acúmulo de maldade.
Então, assim, quando a gente olha as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, os profetas, eles estão sempre falando: tirem os ídolos de vocês, tirem os pecados, deixem isso. O autor dos Hebreus, ele diz em Hebreus 12: deixemos todo o embaraço. Ou seja, tem um monte de coisa atrapalhando, embaraçando, tem um monte de sujeira. Como que você quer ouvir Deus assim? Você ouve tantas vozes, você ouve tantas coisas. Como que você quer ouvir a Deus? Você está dando ouvidos aos políticos, você está dando ouvidos aos intelectuais dessa época, você está dando ouvidos aos seus amigos, está dando ouvido a tanta gente. Como que você quer ouvir a voz de Deus? Você está ouvindo a sua própria voz, a sua própria imundície. Sabe por que muitas das vezes a gente não acolhe a palavra de Deus? Porque a gente está cheio de impureza no nosso coração. Eu gosto de um salmo, Salmo 119, que eu acredito que ele ilustra bem isso daqui. O Salmo 119, versículo de número 5, ele diz assim, Salmo 119, versículo de número 5: quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Por que o salmista ele diz: olha, eu quero ter uma vida santa, eu quero que os meus passos eles sejam firmes, eles sejam retos. Aí se a gente perguntasse para ele: mas por que você quer isso? Porque se eu fizer isso, eu vou começar a observar a lei de Deus. Aí você para pensar, qual que é a lógica? A lógica é a seguinte: se você vive uma vida errada, você acha que você vai querer ler a palavra de Deus? Não. Se você vai ler a Bíblia, ela vai só estar te confrontando, nunca ela vai estar te aprovando. E de desaprovação em desaprovação você vai se distanciar. Mas ele está dizendo: olha, que a minha vida ela seja reta, seja firme, para que quando eu ler a palavra de Deus, ela não me reprove, mas ela aprove a minha vida, os meus passos. Amém. Quem dera eu tivesse uma vida santa ao ponto de que quando eu lesse a Bíblia, ela aprovasse o tipo de vida que eu tenho vivido. Agora, se a gente vive uma vida em que o nosso caminho ele é tortuoso, ele é ruim, a Bíblia sempre vai reprovar, e a tendência é que a gente nem queira ouvir a palavra de Deus, porque a gente já sabe que ela vai nos condenar, a gente já sabe que ela vai falar: você está andando errado, você tem que mudar a sua vida. Então, de certo modo, é isso que Tiago está dizendo: olha, limpa teu coração, procura tirar toda impureza, tirar todo o acúmulo de maldade, para que assim vocês possam acolher, para que a palavra seja implantada em solo fértil. Né? E aqui eu acredito que isso se assemelha muito à parábola do semeador, que Jesus diz em Mateus capítulo 13. E eu só quero me atentar a um versículo, porque Jesus ele fala sobre 4 tipos de solo, né? Em que a semente ela cai à beira do caminho, e aí vem a árvore, né? Vem o pássaro, né? Vem e pega para que não cresça, né? Depois tem no solo rochoso, mas a que eu quero atentar é essa dos versículos 7. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. É mais ou menos isso. Se você não limpa teu coração, não tira todos os espinhos, as ervas daninhas, não limpa, ainda que a palavra entre, ela não vai crescer, porque tem um monte de coisa sufocando o crescimento da palavra de Deus em você. Bom, agora ele dá o inverso, né? O Tiago, ele diz assim: deixando toda impureza e acúmulo de maldade. Agora, qual que é o inverso?
Isso é o que eu não tenho que ter no coração. Agora, o que eu tenho que ter? Acolher com mansidão a palavra implantada em vocês. O que é acolher com mansidão? Primeiro, é estar aberto. É estar manso. Eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero aprender. Me ensina. E com fé. Porque se vocês pegam aqui Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 2, você pode até ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, mas se ela não estiver carregada com mansidão e fé, olha o que acontece. Hebreus 4, 2: porque também a nós foram anunciadas boas novas, exatamente como aconteceu a eles, Israel no deserto. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito. Por quê? Porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Então, se você ouve, mas não tem fé na palavra que Deus está mandando a você, ela não tem valor. É igual Israel no deserto. Eles ouviam a voz de Deus e continuavam incrédulos, e continuavam descrentes do que Deus ele poderia fazer. Bom, igreja, aqui a gente aprende que nós devemos manter o nosso coração aberto, acolher a palavra com mansidão, com fé. E qual que é o resultado disso? Olha o que ele disse: se nós fizermos isso: acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aí você para pensar, significa que os cristãos que Tiago está escrevendo não eram salvos? Não, eram cristãos, e eram cristãos salvos. Mas o que a gente já entende aqui é que a salvação não é algo que aconteceu um dia e acabou. Não, você já foi salvo e já era. O que a gente entende na Bíblia é: nós já somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A salvação ela acontece no passado, no presente e no futuro. Com relação ao passado, nós já somos justificados. Deus ele já limpou as nossas dívidas, já tirou toda a nossa culpa, então nós já somos salvos. Só que ao mesmo tempo nós estamos sendo salvos, que aqui a gente chama de santificação. Deus ele está nos salvando, ele está limpando o nosso coração, a nossa vida. Só que nós não somos salvos completamente. Por isso que nós vamos ser completos, perfeitos na glorificação. Né? Na glorificação é quando João diz que assim como ele é, o veremos, e nós seremos semelhantes a ele. É como diz Paulo: chegaremos à estatura de varão perfeito, homem perfeito, né? Maduros. Então, quando a gente, sendo crente, sendo cristãos, acolhe com mansidão a palavra, seja a palavra pregada nos cultos, seja a Bíblia, Deus ele está te salvando cada dia mais. Ele está operando a salvação e desenvolvendo ela dentro da sua mente, do seu coração. Bom, e aqui caminhando para o final, a gente entra nesses dois versículos que eles são cruciais. Ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Qual que é a analogia, o exemplo que Tiago ele dá? Se você olha no espelho, examina você, e você não corrige, né? Eu estou olhando ali, mas eu não arrumei meu cabelo, não arrumei minha roupa. É como se ele estivesse dizendo: olha, a mesma coisa é você olhar ali
legal, acho que eu estou bonito, ou então, acho que eu estou feio, mas mesmo assim eu não vou me trocar. Ou seja, se você olha e não muda aquilo que você viu no espelho a si mesmo, o que vai adiantar? O que vai adiantar? Você só olhou e falou, nossa, que legal, que interessante. E a mesma coisa muitas vezes a gente faz com a Bíblia. A gente lê a Bíblia e fala, nossa, que texto legal, né? Que texto bonito. Vou salvar, vou guardar. Mas a gente vai praticar? Do que adianta, né? E aqui, se você for ver bem, aqui eu quero aproveitar e falar um pouco da nossa época, né? Mas antes eu só vou citar uma curiosidade aqui. Tiago ele está falando especialmente para judeus convertidos ao cristianismo, né? E muitos judeus acreditavam que só o fato deles ouvirem, eles já estavam fazendo algo grandioso. Só ouvir, só ir para a igreja ouvir. Por quê? Durante muito tempo eles não tinham tido acesso à palavra de Deus, à lei, porque eles foram dispersos para vários lugares, e aí eles foram e criaram as chamadas sinagogas, onde era lido. Jesus mesmo, em muitas sinagogas, ele abria a palavra e lia. E os judeus, eles acreditavam, bom, a gente está ouvindo a palavra de Deus, estamos ouvindo a lei. Ótimo, ótimo. Só que ouvir só não basta. Se você ouve uma pregação, se você lê a Bíblia e só lê e não pratica, não adiantou de nada. E aqui eu quero entrar aquilo que a gente chama de cristãos nominais, só por nome, que tem nome, que tem o adjetivo de cristão. Eu sou cristão. Se alguém pergunta, qual é a sua religião? Eu sou cristão, eu sou evangélico. Mas você vive como cristão? Você vive como alguém que carrega o evangelho? Ah, não vou mais para a igreja. Durante muito tempo, no censo do IBGE, a pessoa ou ela era cristão ou não era cristão. Você chegava um cara fazendo pesquisa no IBGE e falava assim, qual religião você é? Eu sou católico. E aí no católico a gente tem o católico praticante e o católico não praticante. Aí beleza, o cara lá do IBGE ele anotava, beleza. Só que durante muito tempo, se perguntava para um cristão, ele falava assim, você é o quê? Eu sou cristão, mas eu vou para a igreja, né? Aí tem outros que, não, mas eu sou cristão, mas eu não pratico o cristianismo. Aí se criou o termo para esses de desigrejados, que são cristãos que não vão para a igreja. Ou a divisão é essa: catolicismo, protestantismo. Ele é um protestante não praticante. Aí você pergunta a pessoa, qual a lógica disso? O que você faz? Eu sou protestante, então você protesta. Beleza, mas você é praticante? Não, eu não protesto para nada, não estou protestando nada. Então assim, o que adianta, né? Nós temos o nome, temos o rótulo e a gente não agir de acordo com o tal. Muitas das vezes a gente se engana a nós mesmos, porque a gente não quer ouvir a palavra de Deus. Ou então, se a gente ouve, entra por aqui, sai por aqui, porque a gente não quer mudar a nossa vida, a gente não quer renunciar, não quer dizer não ao pecado. E é isso que muitas vezes torna as religiões vazias, porque as pessoas acham que estão agradando a Deus só pelo fato de estarem uma vez por semana, às 6h30, num domingo, e depois não pegar na Bíblia nunca mais. Então assim, não estou dizendo que isso não é importante. É importante você vir à igreja, é importante você ouvir a palavra, mas que você possa praticar, possa viver isso, tá? E aí, eu quero citar uma pequena observação aqui, que está em 2 Timóteo 4, versículo de número 2 a 4, porque
muitas das vezes a gente até ouve a palavra de Deus, mas a gente não pratica, ou então a gente decide como a gente quer praticar, né? Então, entra nesse texto aqui, que 2 Timóteo 4:2 diz assim, que pregue a palavra. Paulo dizendo a Timóteo, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta, com toda a paciência e doutrina. Agora, o que ele diz no versículo 3? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então olha só, no tempo do fim, no nosso tempo, as pessoas vão procurar os mestres que elas preferem. Se o cara discordar de mim, eu não vou ouvir. E aqui há um alerta muito importante. A Bíblia ela tem todas as respostas para as suas perguntas, mas ela não tem todas as respostas das suas perguntas do jeito que você quer. Às vezes o jeito de Deus não é o seu jeito, e você vai ter que ficar com o jeito de Deus. Porque se você tiver coceira nos ouvidos, querer buscar mestres que validem aquilo que você quer, mestres que, aspas, atualizem a Bíblia, atualizem a compreensão do Evangelho só para favorecer o ego, só para melhorar a aceitação, então você não está crendo na mensagem de verdade. Isso seja um alerta para nós ouvirmos quando a gente concordar, ou quando muitas das vezes a gente não gostar e ainda assim ter que aceitar. Amém? Para finalizar, irmãos, eu quero só citar os versículos de número 25, em que ele diz assim: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se todos nós queremos ser pessoas bem-aventuradas, felizes em tudo aquilo que a gente faz, você tem que aprender a ouvir a Deus com o coração aberto, com o coração cheio de fé. Porque se você fizer isso, você primeiro vai ser sábio e vai aplicar essa sabedoria sendo uma pessoa feliz. Eu quero citar aqui Jesus, em que ele, depois do Sermão do Monte, ele disse: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os rios, vieram as tempestades, os ventos, mas ela permaneceu intacta. Agora, quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a areia, e vieram os rios, vieram os ventos, vieram as tempestades, e foi grande a sua queda. Então, construa a sua vida, a rocha é a sua vida, construa a sua vida numa rocha, algo intacto. De que maneira você faz isso? Ouvindo e praticando a palavra. Tudo que você faz será bem realizado, será algo que agrada a Deus. Para finalizar, a religião verdadeira é aquela que a gente aprende a refrear a nossa língua e aprende a ouvir e praticar a palavra. Porque o que Deus quer da gente é refrear a língua, cuidar das pessoas, órfãos, viúvas, e não se contaminar com o mundo. O mundo ele vai ter as suas vozes, o mundo vai tentar te convencer também. Mas o que é ser cristão, senão aquele que não se contamina com as vozes do mundo para ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele quer? Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Agradeço por dar em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus
graças a Deus, né? Palavra maravilhosa que eu vi nessa noite, né, Deus? Mensagem.